Graça e paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos traz aqui por mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que as misericórdias dEle é o que tem nos sustentado. Muito grato a Deus nós somos, porque Ele nos dá o privilégio de estarmos mais um dia vivos, mais um dia contando que Ele é bom e que é as misericórdias dEle que tem nos mantido de pé. Hoje nós estamos encerrando o Salmo 18 para a glória de Deus, né? Hoje é o último dia e nós queremos render graças a Ele por esse privilégio de ter passado esses dias estudando, se alimentando, sendo instruído pelo Salmo 18. E hoje nós estaremos falando a respeito de que como é bom parar e ver Deus fazer justiça por nós. O salmista Davi, ele viu muito disso, ele viveu muito isso, né? Os momentos em que ele recuou para poder ver Deus dar vitória a ele lá na frente. Muitas das vezes a gente quer se expressar, a gente quer falar, a gente quer fazer o outro entender, mas há momentos em que Deus pede que a gente pare, que a gente recue mesmo, para poder Deus nos justificar e de uma forma muito mais tremenda e gloriosa a gente vê Deus trabalhar ao nosso favor. O Davi teve momento que ele teve que correr, teve que fugir, sair fugido mesmo para não ser pego pelo seu próprio filho. Isso fora os outros inimigos, né? Porque Absalão, o filho dele, teve ele também como inimigo por um tempo. E então há momento que a gente tem que se retirar, tá? Se retirar, ouvir Deus falar e se retirar, se recuar para poder deixar Deus agir, aleluia, diante das situações que nós passamos. Eu mesma, quantas vezes eu tive que fazer isso na minha vida. E sabe, queridos, tem situações, na verdade não são coisas, tem situações, fazendo a colocação melhor, tem situações em que a melhor maneira de fazer o outro entender o que de fato está acontecendo é a gente deixar ir, é a gente se calar, né? Inclusive o último vídeo que tá aqui abaixo fala exatamente disso, porque quando a gente cala, Deus fala. Quando a gente se cala, Deus nos justifica. Muitas vezes a gente tenta se expressar, tentar mostrar aquilo que a verdade dos fatos e acabamos complicando mais ainda as coisas. E às vezes se calando, a gente escuta Deus falar e dali somos orientados para poder prosseguir ou recuar para esperar Deus fazer justiça ao nosso favor. Vamos falar com o nosso Pai? Vamos falar com o nosso Abba, o nosso papaizinho, aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Vamos lá? Vamos orar? Você ora comigo? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigada pelo dom da vida, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que nos instrui. Obrigada porque o Senhor nos justifica diante daqueles que tentam nos apontar, diante daqueles que tentam nos caluniar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigada porque Tu és o nosso esconderijo forte diante daquelas pessoas que tentam nos caluniar, Senhor. Daqueles que tentam nos perseguir, Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela maneira que o Senhor tem se revelado
para que nós possamos estar nos desvencilhando das armadilhas do mal, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigada por essa pessoa que está me assistindo. Obrigada pela sua família, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, neste momento, em o nome de Jesus, eu consagro a vida de cada uma dessas pessoas que tem inscrito aqui neste canal, Senhor, nesta família, Pai. Cada pessoa, Senhor, eu consagro em o nome de Jesus a vida dela, os seus familiares, Pai. E eu abençoo com toda sorte de bênçãos da tua parte, Deus, em o nome de Jesus, a cada familiar, Deus, que está aqui escrito nesse lugar, e aqueles que ainda vão vir, e aqueles que nunca nem se inscreveram, Senhor, aqueles que só vêm aqui e olham e saem sem se inscrever, que as tuas bênçãos também repousem sobre eles, Pai. Que as bênçãos do Senhor e as tuas misericórdias estejam constantemente sobre todas essas pessoas, Pai, e sobre os seus familiares, Pai. Que a tua graça esteja constantemente, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Me dê a graça, Espírito Santo, para poder ministrar essa palavra, para que nós possamos ser alimentados por ela, em o nome de Jesus. Nós te amamos. Amém. Que maravilha. Oh, coisa boa. Eu amo esse momento. Eu não me canso de dizer porque é a verdade. Eu amo esse momento. Tá aqui a palavra do nosso papai. Salmos 18. Hoje nós estamos encerrando, como eu já falei. E a palavra de hoje é há momento que nós temos que recuar para deixar Deus fazer justiça, para Deus nos justificar diante daqueles que nos perseguem, diante daqueles que se colocam como nossos inimigos. Agora também, queridos, há momento em que Deus nos manda ir com autoridade falar com aqueles que nos perseguem, com que nos caluniam. Aí você pode dizer assim: Eliana, e como é que eu vou saber o momento certo para fazer cada coisa? A gente tem que ir em Deus, perguntar a Deus. Deus, ele está dentro de você, ele fala dentro de você, dê ouvido à voz de Deus falando com você. Há pessoas que dizem que é minha cabeça que está falando, é meu coração falou, bem que eu pensei tal coisa. Queridos, há momentos que é Deus quem fala, há momentos que somos nós que pensamos, mas há outros momentos que é o próprio Deus falando para nós o que fazer e que forma fazer. Comece a dar credibilidade a isso que eu estou te falando, comece a experimentar isso que eu estou te falando, comece a praticar isso que eu estou te falando. E com certeza vai chegar a um tempo onde antes mesmo de você fazer uma pergunta para Deus, Ele já estará te respondendo. Não que eu seja a melhor, mas que eu já pratico isso que eu estou falando já há muito tempo. E hoje em dia, queridos, a maioria das coisas que eu vou perguntar para Deus, sim ou não, faço ou não faço, é assim ou não é, antes de eu perguntar, ele já está me respondendo. Por quê? Porque ele já sabe o que é que a gente vai pensar. Ele já sabe o que é que a gente vai falar, né? E quando eu digo, quando eu uso a palavra falar com Deus, querido, na maioria das vezes eu estou falando aqui. Eu não estou falando verbalmente, porque diante de Deus a gente não precisa ir verbalmente. Há momentos, claro, como esse, quando a gente entra aqui, que vem fazer essa oração, eu tenho que verbalizar. Mas na maioria das vezes, nos meus momentos íntimos com Ele, eu falo aqui, porque tem momento que não dá para andar pelo meio da rua, Senhor, isso e aquilo, Pai, eu faço ou não faço, Senhor, como é que... Não dá para ser assim, senão a pessoa vai achar que a gente está ficando maluco, tá? A Bíblia já fala que as coisas, uma pessoa espiritual já é tida como louca, né? Já é visto como loucura. Acreditar num ser que você não vê, né? Acreditar em coisas que você, né? Então nós já somos tidos, já somos taxados assim. Imagina você sair falando.
Eu mesmo costumo até louvar a Deus em espírito. Eu louvo a Ele em espírito. E eu tenho certeza que Ele recebe porque Ele também é espírito, tá bom? Então vamos lá para a nossa palavra, nosso pãozinho diário. Ele está em Salmos, né? Salmos 18, hoje, como eu já falei. E ratificando é nosso final para a glória de Deus. Vamos lá, 46, né? 45. E os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive e bendito seja o meu rochedo, o nosso rochedo. Quem é o nosso rochedo? É o Senhor. Aleluia! Bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. Essa salvação não está falando da salvação que de ser salvo em Deus, mas de ser salvo da situação que estamos passando, de ser salvo dos levantes, das calúnias, das contendas, muitas vezes do próprio ser humano, seres humanos que se deixam ser usados pelo mal para vir contra nós. É dessa salvação que o salmista está falando aqui. Bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação, ou seja, do Deus que me tira dessa situação, do Deus que me justifica diante daquele que me calunia. É isso que o salmista está falando. O 47. É Deus que me vinga. Tá vendo? Não vale a pena sujar suas mãozinhas, não vale a pena usar a sua saliva, usar, sabe, as suas forças, suas energias, a sua força para poder se vingar, para querer se justificar, mas vale a pena se calar e às vezes, como eu já falei antes, até recuar para poder a gente ver Deus agir em nosso favor. Gente, a coisa mais maravilhosa é a gente ver Deus agir em nosso favor, porque a gente não precisa fazer nada e a gente vê Deus fazer coisa assim que até a gente mesmo se surpreende como Deus fez de uma forma tão tremenda. Não precisamos, muitas das vezes, na maioria das vezes, o nosso papai, ele não quer que eu e você venha sujar nossas mãos, perder tempo para tentar nos justificar. É Deus que nos vinga. Por que que a gente deve deixar isso para Ele? Porque Ele faz, Ele tem a maneira, a metodologia dele de tratar com cada filho, porque até mesmo os seres humanos que ficam contra nós, que se levantam contra nós, também é filho dele e também é nossos irmãos. E ele conhece a metodologia para usar com cada um para trazer essa pessoa para o bem. Aleluia! Porque todo o trabalhar de Deus é fazer com que cada filho se achegue a Ele, principalmente aquele que está errando, aquele que está falhando, aquele que está pecando, aquele que está matando, mentindo e por aí vai, fazendo intriga entre irmãos e por aí vai. A palavra de Deus fala que Ele deixa as 99 ovelhas que já estão ali com ele, quer dizer, obedecendo a ele, e ele vai em busca, ele deixa essas aqui que são obedientes, e ele vai em busca daquela que está desobedecendo. Então, as pessoas que se levantam contra os próprios irmãos, um ser humano que se levanta contra outro ser humano, Deus sempre tem uma metodologia para trabalhar, para tratar essa pessoa, que é para trazer para ele. E aí, por isso que nem eu e nem você precisa sujar nossas mãos, sujar os nossos lábios, se cansar e às vezes até se frustrar, tentando fazer o outro enxergar ou tentar, me fez um mal, eu vou pagar com mal. Não, queridos.
Quem planta vento, colhe tempestade. É a própria palavra de Deus que diz: se temos que plantar, plantemos coisas boas para também colher coisas boas, para também colher coisas boas. Amém? Vamos lá? Finalzinho, o 47, encerrando o 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Quer dizer, hoje para os nossos dias, é Deus quem nos vinga, é Deus quem nos faz justiça, né? Tirar esse vinga que fica pesado, né? Carregado. Na verdade, é Deus que nos justifica, é Deus quem faz justiça. Há momento que Deus se vinga mesmo, queridos, mas na maioria das vezes ele vem com justiça. O que é Deus vir com justiça? Plantou o bem? Vai colher o bem. Está plantando o mal? Vai colher o mal. É a justiça de Deus. Ele dá para cada um segundo aquilo que cada um planta. 48. O que me livra de meus inimigos. Quem é que te livra dos teus inimigos? É Ele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, às vezes até o Senhor nos esconde de nos encontrarmos ou de convivermos ou de estarmos com pessoas que às vezes está, ó, com sorrisão, ó, aqui, mas aqui dentro, nossa, Ele nos livra. 48. O que me livra dos meus inimigos. Ponto e vírgula. Sim, tu me exaltas. Davi está dizendo, Deus o exalta sobre os que se levantam contra nós. Tu, o Pai, também nos livra do homem violento. Não é só de conversinhas, sabe, de uma fofoca, de uma calúnia, não. E também dos seres humanos violentos. O Senhor nos livra disso. Mas não podemos esquecer que tudo isso Ele faz por aquele que está debaixo de obediência. Ele faz a bondade para todos, queridos. Só que não dá para poder vir a bondade de Deus, o livramento de Deus para aquele que não está habitando nele, quer dizer, para aquele que não está fazendo a vontade dele. Como eu já falei, plantou vento, vai colher vento. Não tem como escapar, é a lei da justiça divina. 49. Pelo que o Senhor, quer dizer Deus, te louvarei. Entre as nações cantarei louvores ao teu nome. Quando a gente obedece e a gente permite que o Senhor haja em nosso favor, logo ficaremos gratos. E eu gosto muito de fazer e também de repassar. Comece a agradecer a Deus antes mesmo de você começar a ver aquilo que você está pedindo a Ele. É muito importante. E o nome desse ato, dessa atitude, é fé. É crer e já agradecer naquilo que não se vê. Isso é fé. Papai está falando. 50, para a gente encerrar. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei. Hoje a gente poderia dizer, como é seu nome? Maria? Hoje Deus engrandece as vitórias de Maria. Aleluia. É Célia? Hoje Deus engrandece as vitórias de Célia. Como é seu nome? É Carlos? Hoje Deus engrandece as vitórias de Carlos. Sou eu, Eliana? Hoje Deus engrandece as vitórias de Eliana. Aleluia, porque a Bíblia, ela é um espelho para nós. É o nosso papai falando conosco, né? Ele que engrandece as vitórias, não é é as, é no plural, né? As vitórias, quantas ele tem nos dado e quantas mais ele tem nas mãos dele, todas prontas para poder a gente viver,
Só que primeiro a gente precisa aprender a ter aquilo que está na mão dele para a gente receber. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de bondade com o seu ungido. Quer dizer, ainda outro dia, tem até um vídeo aqui abaixo, onde eu estou explicando a respeito disso, que tem muitos ungidos andando até escondido, achando que pode andar escondidos do centro da vontade de Deus. Então, de nada adianta eu ser ungida e não andar dentro das medidas de Deus. Aleluia! Foi ungida para isso, foi ungida para aquilo, né? Tem gente que tem um ministério que é a família, né? Zelar da família. Uma mãe de família. Ela é uma mãe, o ministério dela dentro da casa dela é cuidar dos filhos e do esposo dela. Ela foi ungida para aquilo, ela foi escolhida para aquilo, né? Então mas se ela foi ungida para aquilo, mas ela está deixando de zelar, de cuidar de filho, de marido, de casa, ela foi uma escolhida, mas que não está andando dentro das medidas de que ela foi chamada para ser. Isso é importante. Aleluia. Só encerrando aqui os 50, né? E com a sua posteridade para sempre, com o seu ungido, com Davi e com sua posteridade para sempre. Quer dizer, o Senhor, ele faz com que as coisas aconteçam conosco, a bondade dele aconteça conosco, a graça dele, que é um favor que a gente não faz nada para merecer. A graça, é algo que é da bondade de Deus, né? É da bondade dele. Então, ele permite que a graça dele venha sobre mim, sobre você, para poder a gente receber as dádivas dele, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja engrandecido, para que ele seja louvado. Aleluia! E não podemos deixar de fazer isso, queridos, ter essa gratidão para não sermos como aquela parábola, né? Onde Jesus contou, né? Que foram 10 leprosos limpos. E quantos voltaram, né? Quantos foram gratos, né? Então, assim, desde aquele tempo, o nosso Jesus, ele já nos ensinava sobre a gratidão e a ingratidão. Então, como eu já falei antes, é muito bom a gente agradecer, louvar a Ele, né? Pelo que Ele vai fazer, antes mesmo, como eu já disse, da gente ver, da gente contemplar, antes daquilo vir acontecer no nosso mundo natural. Mas fé é isso. Eu começo a agradecer, mesmo sem estar vendo, mesmo sem estar contemplando. E se Deus não fizer? É porque não estava no tempo. Aleluia. Ou então aquilo não é para mim. E como uma boa filha, eu tenho que entender que Ele vai fazer acontecer na minha vida aquilo que é bom, perfeito e agradável para eu viver. Aleluia! Isso é andar nas medidas de Deus. Então, há momento que a gente tem que se recuar para a gente ver Deus nos justificar e nos livrar. Aleluia! Diante daqueles que nos perseguem, daqueles que se levantam, daqueles que se permitem, infelizmente, serem usados pelo mal para poder fazer guerra, né? Entre os irmãos, porque nós todos somos irmãos. Então, oremos por aqueles que nos perseguem, oremos por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos fazem mal, queridos, porque a recompensa também do Senhor em a gente estar intercedendo pelos nossos irmãos, principalmente aqueles que precisam, não aqueles que merecem, mas aqueles que precisam. E quem são os que precisam? Aqueles que estão fazendo tudo
fora do centro da vontade de Deus, tá bom? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para vir aqui. Fiz um trocadilho aqui. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, para poder estar aqui falando. E hoje nós estamos encerrando o Salmo 18. Tenho certeza que o Senhor nos dará uma outra palavra, até porque eu só venho aqui quando Ele manda, quando Ele diz, e eu tenho certeza que amanhã tem uma outra palavra para poder nós nos alimentarmos daquilo que o Papai quer nos instruir. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus é contigo, não esqueça disso. Ele está com você aonde quer que você pise, aonde quer que você vá. Lá está o Senhor para te guardar. Só não vale andar aonde Ele não quer que você vá, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima.